Beleza, gente. Vamos aqui, para mais um treinamento. Esse treinamento aqui, ele complementa aquele primeiro treinamento que a gente fez mais cedo, Glaucio, do backlog. Hoje aqui, o nosso assunto vai ser itens de natureza orçamentária, tá? Esse treinamento você vai poder utilizar no backlog, mas você também vai poder utilizar esse treinamento no dia a dia, depois da integração, tá? Ele vai falar ali de processos que acontecem depois também desse que esse processo do backlog ele foi extinto, tá? O Brunão também está aqui porque ele vai me ajudar nessa etapa, tirando dúvidas aí, ele vai ter muito mais conhecimento do que eu nessa área, tá? Mas a gente vai pontuando aqui. Então, a gente está chamando esse treinamento de Backlog 1.2 exatamente porque ele complementa aquele primeiro treinamento, que é um treinamento mais prático, mas agora a gente vai falar mais especificamente sobre itens e natureza. Né? E aí a gente abre falando aqui um pouquinho, né, sobre novos sistemas. Então, agora a gente tem o RM, tem o Fluig, tem o Abax, tem o Agilis para o educacional. Então, a gente tem aí muitos programas que são novos para a unidade, mas todos eles estão aqui permeados por conceitos e também pela questão da SOX. Vou relembrar aqui aqueles conceitos que a gente falou mais cedo, tá? Glaucio, exatamente porque eles são importantes. Então, agora a gente tem aqui, né, o NEA e o CSA atendendo a unidade. Então, vamos falar aqui um pouquinho desses conceitos. Quando a gente fala de uma empresa da AFIA, né, que tem capital aberto no exterior, a gente tem sempre que citar a SOX por causa do compliance, por causa de transparência, por causa de controles internos. Então, a gente vai utilizar sempre o Fluig como ferramenta oficial para esse workflow e sempre linkado a esses dois conceitos, né, de autorização e de alçado. Então, aqui dentro do Fluig, a gente vai ter várias autorizações de acordo com o valor daquela solicitação de compra ou daquele pagamento. Isso tudo porque a gente tem que cumprir a SOX, que é uma lei americana, e também essa questão de compliance. Bom, quando a gente fala de planejamento orçamentário, a gente vai estar, né, pontuando aquela questão da alocação correta do centro de custo, e também a gente sempre fala de, né, aquela receita versus despesa. Então, quando a gente faz o planejamento orçamentário, quando a unidade faz esse processo, ela está ali visando lucro. Ela está visando ter maior receita e menor despesa para que tenha lucro. Mas no dia a dia, a gente vai ver que pontos como alocação orçamentária, realocação orçamentária, autorização de pagamentos, eles vão estar muito presentes, tá? No dia a dia ali dos chamados no Fluig. Então, por que a gente destaca isso? Igual eu já falei ali, dependendo do valor, vai ter aprovação só de alguém da unidade, ou ele pode passar por alguém da unidade, mais alguém do CSA, e dependendo do valor, essa autorização pode chegar também até o CEO, né, o Virgílio. E se a gente tiver também uma questão de realocação orçamentária, aquele chamado vai demorar um pouco mais, ele vai ter alguns dias ali que ele vai passar pelo corporativo. Então, se eu tenho ali uma despesa que estava alocada ali, por exemplo, né, em diretoria administrativa, mas aquela despesa não tem mais recurso naquele centro de custo, vai precisar passar por esse processo de realocação orçamentária. Então, isso vai passar no corporativo, vai voltar ali para a unidade, provavelmente o Rony vai destacar um novo centro de custo que tem ali recurso disponível para estar alocando essa despesa, e aí depois disso tudo que o processo volta a andar. Então, é importante a gente falar isso, porque às vezes a gente vai acompanhar ali o processo no Fluig e ver que ele está parado em realocação orçamentária e não sei o que é isso, nunca ouvi falar, nunca me falaram, então por isso que a gente está falando aqui. É um processo que passa pelo corporativo, mas tem, né, a etapa da unidade de fazer
essa realocação num centro de custo que tenha recurso disponível, tá? E aí a gente entra no que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre os itens que estão cadastrados no nosso sistema, que a gente usa o RM, e as naturezas orçamentárias que são utilizadas ali pela contabilidade para fazer o fechamento contábil. Então, a contabilidade vai fazer o fechamento através dessas naturezas orçamentárias, alocando todas as despesas ali para estar espelhando isso no resultado, tá bom? Então, aqui a gente falou dos conceitos e aí a gente pode começar a entrar aqui no nosso assunto mais especificamente. A primeira dica, antes mesmo da gente entrar aqui, que eu queria dar é o seguinte: existe um código, né, de centro de custo para cada centro de custo ativo. Por exemplo, esses aqui, ó, que estão com esse círculo e um tracinho, eles são centros de custos que estão inativos, mas eles não podem ser utilizados, aí você não vai conseguir usar. Mas aqui, ó, quando a gente olha, né, um centro de custo ativo, a gente pode ver que ele sempre começa com 1,19. 19 é o número da coligada FESAR dentro do RM. Então, a dica é, a gente sempre vai selecionar centros de custos da própria coligada FESAR. Apesar de que os chamados já vão fazer isso, então você não vai ter que se preocupar muito, mas, por exemplo, ali na planilha de fundo fixo, da prestação de contas de fundo fixo, a Janine vai ter que se atentar a isso. Então, é bom a gente saber só da informação, que se por acaso algum dia puxar uma informação errada, você está sabendo que tem que ser sempre 1,19, porque o número 19 é a coligada FESAR. Tá? Então, a gente vai ter ali uma relação de centro de custos, uma relação de itens e naturezas mais utilizadas, que a gente vai falar aqui durante esse treinamento, para estar ajudando você, Glaucia, no preenchimento desse processo do backlog. Mas esse processo aqui você também vai conseguir aproveitar depois, no dia a dia da unidade, porque ele está super aqui, linkado com seus processos do dia a dia. Falando sobre a planilha do backlog, a gente vai ter duas situações, né? Uma para produtos. Só um comentário, Thiago. Claro. Também não assustar muito, Glaucia. Esse trabalho, Glaucia, com centro de custo, eu já fiz ele previamente. Então, todos os contratos que subiram, então a padaria lá, a Dona Deja, já tem o centro de custo para ela. Então, isso também, assim, já está bem mapeado, não vai ser uma coisa complicada para você fazer, não. Já está bem, também assim, eu adiantei boa parte desse trabalho com as demandas aí das outras áreas da integração. Exatamente. Aí você deu até um spoiler que a gente vai falar disso um pouquinho aqui à frente, Rony, que é exatamente isso. A gente vai também disponibilizar, Glaucia, a relação dos contratos da FESAR. E aí, nessa relação, você vai ter acesso ali a item, a centro de custo, a natureza orçamentária. Então, essa parte que está ali de contratos já está tudo pronto, basta consultar essa planilha. Para aquilo que não for contrato, né, se for produto ou serviço, aí a gente vai ter que preencher também, né? A gente vai preencher tudo, mas esses aqui a gente vai precisar de suporte. Então, nesse treinamento aqui, a gente vai falar sobre produtos e também sobre serviços. A gente viu no primeiro treinamento que quando a gente for preencher aquela planilha de backlog, a gente não tem uma coluna de item, mas a gente vai ter a coluna de centro de custo e de natureza orçamentária. Tá? Então, vai ter esse material disponível, vai ter também uma planilha que o Bruno desenvolveu para a gente, de naturezas orçamentárias mais utilizadas para serviço. Isso tudo vai te dar suporte, e lembrando também que a gente vai acompanhar esse processo junto. Tá? Bom, aqui a gente traz algumas naturezas, as mais utilizadas de produto. E aí, Brunão, fala um pouquinho para a gente aqui sobre elas. Beleza. Boa tarde aí de novo, gente. Aqui em relação aos produtos,
a gente tem aí as naturezas, a gente tentou fazer uma separação aí por categoria, para tentar facilitar o entendimento, né? Para que vocês possam utilizar depois nas solicitações de compras e serviços em geral. Nesse caso aqui, especificamente produto. Então, por exemplo, alimentação. Tudo ali voltado para essa parte de alimentação. As compras de, nesse exemplo aí, leite, pão, frutas, água mineral, um salgado, a questão do Marmitex mesmo, que teve até um exemplo esses dias aí que você falou com a gente, né, Glaucio? Tudo isso, ele vai gerar o resultado aí, a natureza orçamentária dele vai ser essa de lanches e refeições. Aí a gente até disponibilizou aí no slide, aí tem esse código da natureza, que o RM utiliza, né, uma separação por código, mas a descrição da natureza, que eu acho que fica mais fácil para procurar, é essa de lanches e refeições. Produtos voltados aí para a parte de manutenção da unidade. Aí a gente colocou também alguns exemplos. Abraçadeira, parafuso, disco de corte, sei lá, comprou argamassa, comprou cimento, alguma coisa assim, voltado para a parte de manutenção mesmo da unidade, eles estão com a natureza de manutenção em edificações e infraestrutura. Assim, a gente tentou separar para esse entendimento, você pode ver que é bem correlacionado uma coisa com a outra, né? Até a própria descrição e o nome da natureza, ele está bem correlacionado aí com os produtos. Outro exemplo, a parte de material de escritório, material de laboratório, que vocês têm que fazer aí as compras aí para poder, né, dar andamento aí na unidade. Elas pertencem ao grupo que tem a natureza de material de uso e consumo. Essa natureza de uso e consumo, ela é, assim, acho que é a mais utilizada dentro do RM. Depois vocês vão perceber nas solicitações que o uso e consumo é bem utilizado. E aí tem a... Pode falar, desculpa. Aí, só complementando aqui, ó, que essas naturezas de uso e consumo são aqueles materiais que não são itens estocáveis, né? Então, são aqueles materiais que eu vou utilizar, mas que eu não vou precisar fazer controle do estoque. Isso é importante só citar, né? Porque, por exemplo, eu posso ter material de laboratório que seja estocável, posso ter também outros tipos de materiais que não sejam de laboratório que vão ser estocáveis. Então, é só importante aqui a gente falar que a gente trouxe exemplos aqui de itens que a gente não precisa fazer controle, né? Desses itens estocáveis. Eles são, como diz a descrição, material de uso e consumo. Continua lá. Isso. E tem a parte aí também relacionada aos materiais, que são os bens de pequeno valor, que são pequenos equipamentos, né? Como, por exemplo, furadeira, parafusadeira, uma balança. E aí a gente até colocou essa informação que eles devem possuir a durabilidade de até 12 meses ou valor inferior a R$ 1.200. Aí por que isso? Porque o inverso do que está escrito aí, que inclusive está até embaixo, vai entrar dentro da política de imobilizado da AFI. Então, um equipamento que ele tiver o valor a partir de 1.200 ou a durabilidade maior do que 12 meses, igual ou maior 12 meses, ele vai poder ser imobilizado. Aí é claro que tem todo um critério, tem uma análise tanto da unidade quanto junto com o pessoal da contabilidade para ter essa definição do que vai ser imobilizado aí na unidade. E aí, em relação aos imobilizados, aí eles já têm outras naturezas, tá?
que isso tem a gente pode até disponibilizar também, depois você até me lembra, Thiago, de mandar para eles aí a listagem das naturezas que são utilizadas aí para o ativo mobilizado. Posso disponibilizar para vocês. Acho que é só isso. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Dúvida, Glaucio? Aqui a gente está pensando no processo de backlog, então aquela planilha que a gente vai ter que preencher para mandar esses documentos que a gente vai imputar manualmente, mas ao mesmo tempo, aqui já é uma lição, vamos por assim, um dever de casa que já está te dando informação para o dia a dia, depois, né, na hora que você for fazer as solicitações de compra, isso aqui já está parametrizado dentro do sistema, na hora que você fizer ali a solicitação de compra, ele vai classificar automaticamente. Mas nesse primeiro momento, que a gente está fazendo o processo do backlog manual, a gente vai ter que pôr isso aqui à mão. Então, se você tiver alguma dúvida, você nos fala, por favor. Aí só um complemento, Thiago, que eu vi que você falou a respeito aí da questão de estocável, mas pode acontecer também, porque isso aí é só a natureza orçamentária, é só um grupo que vai gerar o resultado contábil, mas ele pode acontecer de ele estar flegado como estocável e ainda assim ter a natureza de uso e consumo, sim, tá? Só para não deixar de passar essa informação, porque senão, o que acontece? O item, o que vai determinar se ele é estocável ou não, né, vai ter esse consenso aí da unidade, passando essa informação aí para o pessoal dos suprimentos, da contabilidade, e eles vão pegar esses itens e eles vão flegar essa informação de estocável dentro da RM, entendeu? Então é um campo um pouquinho diferente, aí é só para não deixar passar batido aqui, mas pode acontecer sim. Em relação aí aos produtos, Gláucia, Rony, ficou alguma dúvida sobre a questão das naturezas? A gente tentou separar para ficar bem correlacionado com os tipos de produtos, né? Ligado à descrição. Não, tranquilo, Bruno, porque eu já fazia essa conferência no sistema plano, porque a contabilidade mandava o balancete para a controladoria fazia o lançamento manual, um de para, na verdade. Então, né, a natureza das contas aí, o centro de custos, isso me é tranquilo, porque eu já estava utilizando a ferramenta plano. E lá tem o centro de custos do mesmo jeito, os subgrupos. E tanto que para a gente poder, o centro de custos que a gente vai utilizar, eu vou ter que olhar muito lá no plano, porque é onde eu tenho o valor orçado. Exatamente. Né? Aí ele também tem essa correlação aí com as naturezas. Que aí tem essa questão da natureza e do centro de custo. Que aí o centro de custo, beleza, ele vai ter aquela verba para alocação naquele centro de custo, que foi a explicação aí até anterior que o Thiago passou para vocês. Mas, além disso, a natureza também determina essa questão do orçamento. Porque, por exemplo, aí você vai saber quanto que eu tenho liberado para manutenção em edificações e infraestrutura. Entendeu? Então, isso também vai ter esse controle aí por parte de vocês, por parte aqui do pessoal da controladoria, para que depois tenham aí as ações para aprovar, para que façam as aprovações de novos orçamentos, vai ter todo um histórico ali. Então, esse controle também ele é bem interessante. Né? E como você já tem aí essa facilidade, essa experiência, acho que para vocês vai ser bem tranquilo. A Gláucia também não precisa preocupar, tá? Ela vai ter o conhecimento aí para fazer as solicitações aí de compra. Não é uma parte complicada, não. A gente vê muita informação de uma vez, dá aquele friozinho aí na barriga, mas pode ficar tranquilo que vocês vão tirar de letra aí. Né? E na operação assistida também, a gente vai no backlog, operação assistida, a gente está disponível aí, eu e o Thiago, se vocês precisarem. Aí, assim, só para complementar, a parte de produto,
as naturezas, tirando a parte do imobilizado, que eu vou disponibilizar a listagem para vocês, as naturezas relacionadas a produto que são utilizados no RM são só essas aqui, tá? São essas 4 naturezas somente. É por isso que a gente tentou separar por tipo de produto para melhorar o entendimento. E eu acho também que a gente, no processo de backlog, não deve ter nada de imobilizado, então a gente não vai ter esse problema, não. Talvez não. Acredito que não. Então, vamos passar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre serviços. Vou deixar o Bruno falar que ele manda muito mais. Beleza, vamos lá. Serviços. A gente fez aqui uma separação de alguns serviços que são bastante utilizados no período de backlog, principalmente. Das experiências aí que eu tenho de outras integrações, participação em backlog, acabei separando aqui os serviços como exemplo: suporte técnico de informática e programas aí de licença de software. Aí a gente até colocou a informação, entre parênteses, menos de 12 meses. Por quê? Porque o software, né, a licença de software, ela também pode entrar ali no ativo mobilizado. Ela vai ter uma natureza específica, até o nome da natureza, a mesma descrição é software, para quando o período é acima de 12 meses, e dependendo do valor, o pessoal costuma fazer também a imobilização. Então a gente só pôs essa observação por esse motivo. Esse tipo de serviço, ele entra na natureza aquisição e manutenção de programas. É a mesma coisa do produto, ela tem esses códigos aí também, a gente colocou a descrição dela. Outro exemplo também que é bastante utilizado aí no backlog, geralmente, tá? Até ligado muito a contrato. Manutenção aí preventiva de máquinas, né? Dos equipamentos aí motores, elevadores aí das unidades. Eles entram aí no grupo, na natureza, manutenção de bens móveis e veículos. Outro exemplo, voltado aí à parte de conservação, né, da unidade, que são serviços de quê? Dedetização, imunização de pragas, aquelas coletas e tratamentos aí dos resíduos que ocorrem nas unidades. A unidade vocês também acredito que tem. E a parte de limpeza e conservação propriamente dita. Tem empresas que fazem esse serviço aí direto, né? Essa mão de obra direta de limpeza. Ela vai cair aí na natureza de gastos com conservação e limpeza. Todos esses serviços aí que a gente listou, essa parte aí vai cair em gastos, conservação e limpeza. A parte de gráfica, que até a gente conversou sobre isso hoje aí, né, o Glaucio, mais cedo. Essa parte de impressão, composição gráfica, encadernação, plastificação, ela vai cair na natureza de serviços gráficos e reprográficos. Aí eu só peço um pouco de atenção nessa parte de gráfica, porque a gente não colocou aqui o código e a descrição, mas pode acontecer desse tipo de serviço também ir para publicidade e propaganda, né, que é uma outra natureza que a gente tem no sistema, mas isso vai depender da demanda, tá? Isso vai ser uma identificação que vocês mesmos vão poder fazer. A gente está contratando esse serviço, mas esse serviço ele vai ser usado na parte de marketing aqui da unidade? Vamos colocar ele em publicidade e propaganda? Aí isso vai poder ser alinhado, tá? E avisado ali para os suprimentos, aí faz a solicitação. Já estou pensando um pouco mais na frente, por enquanto nós estamos no backlog, mas já estou dando exemplo aí posterior também, só para explicar que isso pode ocorrer na publicidade e propaganda. Outros serviços aí também que são bem utilizados aí no backlog e no dia a dia também, depois vocês vão utilizar, essa parte aí de telefonia e internet, ele vai para o grupo aí de serviços de telecomunicação, essa é a natureza. Fornecimento de água e esgoto, tem essa natureza específica.
né? Água e esgoto. E a parte aí de consumo de energia elétrica, que também tem essa natureza com a descrição energia. Aí, ainda complementando sobre os serviços, pode passar aí, por favor, Thiago. A gente tem a questão dos serviços que eles têm as naturezas, igual a gente explicou aí no slide anterior, mas além disso, a gente tem serviços que o pessoal da controladoria e do nosso setor contábil, aí já vai estar até essa informação para o Rony já deve até estar por dentro dessa informação, como ele teve aí a questão dos orçamentos, as naturezas que são obrigatoriamente, tá, foram padronizadas para alocação no centro de custo facilities da unidade de vocês. Quais são essas naturezas? Água e esgoto deve ser sempre alocado no centro de custo facilities. Energia elétrica, né, o consumo aí de energia também vai para facilities. IPTU e IPVA, sempre que tiver esse tipo de despesa, né, também vai ser alocado aí no centro de custo facilities. Os serviços aí que caem na natureza de proteção e vigilância, né, que é o questão de sistema de alarme ou uma vigilância ostensiva mesmo, vigilância privada, utilizada aí na unidade, ela também é alocada no centro de custos facilities. Seguros, os seguros patrimoniais e de terceiros, né, o seguro predial, o seguro aí voltado para os alunos também, foi padronizado esse tipo de despesa para alocação em facilities. E além disso, a parte aí voltada para aluguéis de imóveis e condomínios, ela também obrigatoriamente alocada aí no centro de custos facilities, né, que assim como o próprio nome aí a descrição da natureza fala, é a parte aí do aluguel de imóvel mesmo, propriamente dito, o aluguel né, que a unidade paga aí para um locador. E eu não sei se a unidade vocês têm aí o pagamento de condomínio, cheguei a conversar isso com a Glaucia, mas se tiver, ele também é alocado no centro de custos facilities. E aí, Glaucia, já gravou tudo? Vai demorar um pouquinho. Eu só quero entender o que significa facilities. Pode falar, Thiago. Pode falar, Bruno. O facilities é o nome do centro de custo. Antes o Thiago não mostrou que o centro de custo tem aqueles códigos e os nomes. Uhum. Toda unidade vai ter um centro de custo chamado facilities. E aí, só para explicar um pouquinho, facilities vai ser tudo que tiver relacionado aos imóveis e condomínios. Você reparou aqui, ó, água, energia, IPTU, IPVA, vigilância, proteção, seguros patrimoniais, tudo que está relacionado ao imóvel, acontece ali nos imóveis, né, das unidades, vai estar aqui dentro de facilities. Ah, tá, entendi. Aí, assim, relacionado a serviço, a gente falou aí de algumas naturezas, tá? Mas a gente disponibilizou uma listagem, igual o Thiago falou aí no início, né, do treinamento, onde vai possuir ali todas as naturezas relacionadas a serviços que a gente utiliza. Aí eu vou falar todas, por quê? Porque o serviço, ele é relacionado àquela questão do código de serviço, né, que a gente até já conversou com alguma frequência sobre isso, né, Glaucia? Lá dos códigos de serviço da Lei 116. Então, todos esses serviços que estão cadastrados na RM, que possuem código de serviço, eles vão ter essa listagem da natureza a ser utilizada. Além desses serviços que possuem código de serviço, o que a gente fez? Separou alguns serviços
essenciais, mais utilizados aí no backlog, e depois vocês vão poder usar no dia a dia também, para consulta, justamente essas contas de consumo, a de energia, telefonia, né, internet, aluguel e condomínio está lá. Então, o que a gente fez? A gente colocou o código do item que está cadastrado no RM, colocou a descrição do item e colocou também a natureza orçamentária, tá? Isso vai ajudar vocês aí na questão da consulta, tanto agora no backlog quanto posteriormente. Foi uma forma que a gente encontrou de tentar complementar esse conteúdo para ajudar vocês. Beleza. Alguma dúvida sobre isso aí, gente? Questão da... né, eu sei que fica um pouco assustador no início, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças também, não. É coisa tranquila aí que vocês vão começar a utilizar no dia a dia e vão ver que é uma forma de controle necessária e vai ser bem tranquila aí para vocês. Ia falar alguma coisa, Rony? Não, só para dizer que não está assustador, não, está bem tranquilo. Não, bem beleza. tranquilo. Gente, quando você sai de um. Glaucio, é só você lembrar que você não vai precisar mais preparar todo esse material para a múltipla. É verdade. Já compensou, entendeu? Porque vocês não sabem o inferno que é e trabalho que é. E o pior ainda da múltipla é você faz e manda, e depois ela manda e-mail cobrando. Olha, eu não recebi isso ainda não. Aí você tem que dizer, olha, eu te enviei tal data. Então isso aqui é um céu pra gente. Podem estar cientes disso e ainda mais com o apoio de vocês, né? Porque não é uma coisa que está vindo. A gente sabe que tem todo o suporte de vocês, né? Até para poder pegar tudo isso. E a Gláucia, ela é muito inteligente, ela tem uma habilidade gigante, ela assimila com muita facilidade. Então, acho que vai rodar bem isso aí. A gente percebeu isso aí dela, realmente, tem essa facilidade e eu também já trabalhei, tá, em outras empresas aí que tinham contabilidade aí terceirizada, eu sei que é bem complicado mesmo, mas assim, pegando essa parte, e a gente tem que pensar o seguinte, que tudo é um fluxo, né? Vocês vão fazer a parte aí da unidade, a gente está atendendo aqui agora, né, nesse período aí de integração, depois vocês vão conhecer aí também o pessoal do NEA, né, e posteriormente a operação, mas se tudo nasce correto, né, nessa parte aí relacionada às compras, e o resultado ele for gerado ali para a contabilidade da maneira correta, vocês vão perceber que, assim, não existe dor de cabeça. Não existe dor de cabeça. O resultado gerou correto, não vai ter retorno nenhuma perguntando nada para a unidade, porque tudo já vai estar previamente programado. Entendeu? O retorno que ele está falando ali é as cobranças, os problemas, as dores de cabeça, nesse sentido. Igual eles falaram aí da contabilidade terceirizada, eles é que tem que fazer esse controle para depois passar para eles, né, para passar para... múltipla, né, que chama a empresa. Então, assim, vocês vão perceber que realmente vai ser um salto gigante aí na questão da tranquilidade que vocês vão ter, tá? O que é importante é entender como são os processos, e é por isso que a gente está fazendo aí essa etapa de treinamentos, explicando que o grupo, né, atende não só a FESAR, mas são muitos e muitos CNPJs. E aí, para a gente encerrar, gente, aqui, então a gente vai ter, né, esse processo aqui, que vem para dar suporte ao backlog, mas igual a gente já falou, ele vai servir também para depois, no dia a dia da unidade, porque isso aqui vai ser utilizado, tá? No Fluig, no RM, então, no fechamento contábil, então isso tudo está muito linkado com o dia a dia da unidade. Mas pensando no processo do backlog, então, Glaucio, você vai ter o que para consulta, para preenchimento lá da planilha?
esse treinamento que a gente tentou já deixar aqui, né, tanto produto quanto serviço, o que você vai mais precisar, mas a gente também vai te enviar a planilha de contratos validada, que está lá com a Yara. Nessa planilha já tem lá o item, a natureza orçamentária, os centros de custo. Então, tudo que for contrato, você já está aqui resolvido, basta só consultar essa planilha. E aí, aquilo que não for contrato e que não tiver ali dentro do Facilities, você vai consultar o Rony e aí ele vai te ajudar, né? Então, mas vou dar um exemplo aqui, ó. Então, a gente falou hoje sobre FGTS, sobre GPS, sobre encargos e tributos. Encargos e tributos, aquilo que vier do DP, o Geraldo já está correndo atrás com o pessoal do departamento pessoal da FESAR para fazer o rateio. Então, a gente vai só preencher lá e aí na hora que a gente for, por exemplo, incluir o centro de custo, a gente vai pôr a palavrinha lá, rateio, porque a gente sabe que o Geraldo está correndo atrás disso. Se for, por exemplo, outro imposto, né, PJ, ISS, COFINS, PIS, isso também a gente não vai precisar do centro de custo, que vai ser o pessoal do fiscal que vai entrar. Então olha só, contrato você já tem para consultar, aquilo que for facilities, a gente já trouxe a relação do que vai entrar em facilities, aquilo que for encargos ou tributos, você também não vai precisar correr atrás, vai ser só o que tiver fora disso que você vai correr atrás do Rony e pedir help. Me ajuda aqui, qual que vai ser o centro de custo? Já reduziu bastante, né? Com certeza. E aí a gente vai ter também a planilha de itens e naturezas orçamentárias para serviço, igual o Bruno falou, porque ali a gente tem que casar com um código de serviço bonitinho, e a dos produtos a gente já trouxe aqui nos slides anteriores. E aí vai ser possível consultar esse material no site, também é possível baixar esse material no site, basta lá no cantinho superior você clicar em outra janela e depois fazer um download. E também a gente vai subir esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, você vai poder acessar o material e também vai ter aí o suporte, o nosso suporte durante a operação assistida e depois também o suporte do NEA atendendo vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Qual for aparecendo, eu vou chamando vocês. Então, beleza. Então, aqui a gente encerra, né, essa etapa de hoje de treinamentos. Então, a gente fecha aquele processo do backlog. E aí eu já agendei os nossos encontros diários ali a partir de amanhã para a gente fazer esse processo juntos. Se for pouca coisa, a gente vai literalmente fazer juntos. Se for mais coisa, a gente vai te orientando e aí você vai nos ajudando também correndo atrás disso, porque a intenção é que na sexta-feira dessa semana a gente tenha esse processo do backlog ali 80% ou 90% dele pronto. Isso vai depender da quantidade, né, de documentos que vai chegar. Mas, de todo jeito, eu, o Brunão, aqui, a gente vai estar com você pronto aí a te dar apoio, suporte. Se precisar, a gente também divide, faz junto. O interessante é que lá na sexta a gente vai ter, na maioria, já entregue. Tá bom? Tá bom. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu tô com uma custa daquelas que eu falei pela manhã, mais cedo, né? Para pagar. E aí, qual a possibilidade de eu lançar ela para amanhã? Teria que fazer todo esse processo, preencher aquela planilha, pegar o visto da ajuda. Você pode pagar amanhã sem problema algum. Só que aí a gente vai ter que... Pagou amanhã, na quarta, a gente já tem que montar todo esse processo, entendeu? Tá. E aí, eu posso pagar igual, seguir o fluxo igual era. Eu só monto a planilha, pego a assinatura do Rony, da Josi, mando no e-mail com o Rony e para a Sara. Isso e eles aí. fazem o pagamento. Depois eu volto contigo para a gente alimentar, ou no modo outro, iniciar aquela planilha. Isso, aí a gente vai para o backlog, tá? Ok. E aí, o ideal a gente vai ter ali, né, vários pagamentos na quinta também, que vão virar esse processo de backlog. Então, o ideal é a gente não esperar sexta-feira para fazer, porque senão a gente não dá conta. Então, a gente já vai preenchendo, a gente já vai digitalizando, e aí a gente deixa, por exemplo, na quinta-feira, vou dar um exemplo,
não sei, né? Eu tenho lá 40 pagamentos que eu fiz na quinta. Na quinta eu já estou com aquilo tudo preenchido, já estou com ele digitalizado, eu só vou juntar o comprovante no arquivo que eu digitalizei, então fica mais prático, entendeu? Agora, se a gente deixar para fazer tudo na sexta, a gente não consegue entregar e a gente fica louco. Não, entendido então, Thiago. Então tá, gente, eu agradeço muito aí a participação de vocês. Rony, brigadão. E Valeu, gente. precisando, pode ter certeza que eu vou cutucar a Gláucia para correr atrás de você aí pedindo help, tá? Não, tranquilo. A gente trabalha até pertinho aqui. A sala é vizinha, a porta fica aberta. Então, ela tá falando lá, eu tô ouvindo aqui. Aqui a gente tá junto, pode ficar tranquilo. Então, beleza, gente. Brigadão. Valeu, até mais. Abração. Obrigada, Beleza, Thiago. gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, boa tarde.